Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, sou professor da Rede Municipal de Belo Horizonte. Nesse canal a gente fala de educação financeira e de investimentos. Então, se você tem interesse nesse assunto, esse vídeo é para você. Vamos ao tema de hoje. Bom pessoal, estamos aí entrando no mês de outubro, né? Fechamos aí o mês de setembro e com o mês de setembro fecha-se o terceiro trimestre do ano. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma análise, né, da performance das nossas carteiras ao longo desses 3 trimestres. Tá faltando aí um trimestrezinho para o ano fechar, então a gente vai dar uma olhadinha aqui como que ficou a performance da carteira do aluno, da carteira do professor que mescla renda variável com renda fixa e da carteira do professor que contém apenas títulos de tesouro, que é a renda fixa. Então eu estou usando aqui o Trademap para a gente fazer essa análise. Se você não sabe o que é o Trademap, eu já fiz um vídeo aqui sobre ele e sobre outros sites e softwares de controle de carteira, tá? Então eu vou deixar alguns links aqui na nossa descrição e um card aqui para o vídeo do Trademap. Então estamos aqui, a nossa carteira, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Esse gráfico aqui vai mostrar para a gente o seguinte. Primeiro, o total que nós temos investido até hoje. Lembrando que a carteira do aluno investe R$20 por mês. Nós começamos a fazer esses investimentos lá no mês de janeiro. Então, acumulamos até agora R$193,81, tá? Isso aí envolve as aplicações que a gente fez, a valorização ou desvalorização dos ativos, né? Lembrando que a gente está na carteira do aluno, por enquanto, aplicando única e exclusivamente em renda variável, por causa das características do aluno, né? Eu coloquei as premissas dessa carteira num outro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para quem ainda não viu as premissas dessa carteira, tá? Então a gente investe aqui primordialmente em renda variável. Então eu tenho a valorização ou desvalorização e também os proventos que a gente ganhou ao longo desses 3 trimestres. Então, nossa situação atual é a seguinte, ó, 47% da nossa carteira está em fundos imobiliários, 51% está em ações, tá? Se a gente vier aqui embaixo, ele está me dizendo o seguinte, essa carteira me custou, na verdade, R$ 183,67. Eu tive um retorno de R$ 10,14, que corresponde a 5,52%. Então, se você somar isso daqui, nós vamos chegar nesse valor aqui. Isso significa o seguinte, só de retorno, de valorização, a minha carteira está em 5,52%. Mas olha só que interessante, eu tive, na verdade, um total de 15,65, sendo que 4,78 foram de proventos. O que são os proventos? São os valores que eu recebo todos os meses dos fundos imobiliários que a gente aplicou, mais algum dividendo ou juros sobre capital próprio que as ações me pagaram. Isso significa que a minha carteira do aluno, até agora, nesse terceiro trimestre, tem um acúmulo de 14,84% de rendimento. Isso é um rendimento muito, muito bom, né? Nós não terminamos o ano ainda, tá? A gente já bateu o CDI do ano, assim, tranquilamente, né? Nesse mesmo período, o IBOV cai 0,9 e o CDI, até agora, está em 10,95. Então, veja, a nossa carteira está aqui e o CDI está aqui, né? O dólar está caindo 0,2% nesse período, tá? E aqui do ladinho, a gente pode ver como que está a nossa carteira em relação aos ativos que a gente tem. Então, se eu vier aqui, ó, clicar, a gente tem Itaúsa, que é uma holding, Sanepar, da área de saneamento, Banco Banrisul, que é banco, e Caixa Seguridade, que é da área de seguros. Pode observar aqui que no último pregão, todas as nossas ações, né, o último pregão foi ontem, dia 30 de setembro, todas as nossas ações terminaram com ganho. Agora, verificando nos 3 trimestres, eu posso observar aqui que a Itaúsa
o Banrisul e a Caixa de Seguridade me deram retorno, enquanto a Sanepar caiu 12,5%. Isso é totalmente natural. Inclusive, isso aqui é uma oportunidade de investimento que a gente tem. De repente, agora no próximo mês, a gente concentra nossos aportes aqui na Sanepar, uma vez que ela caiu bastante, tá? Então, veja bem, esse rendimento aqui é do último pregão, esse rendimento aqui corresponde ao rendimento dos 3 trimestres. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora nos nossos fundos imobiliários. Eu tenho aqui o MXRF11 e o VIFI11. Se a gente olhar aqui no intradia, ou seja, no último pregão, o MXRF nos deu um retorno positivo de 0,19, enquanto o VIFI caiu 0,65. Já no acumulado dos 3 trimestres, o MX teve uma valorização de 6,74, enquanto o VIFI acumulou uma valorização de 9,10%. Eu esqueci de falar, pessoal, que é importante a gente observar aqui, o MXRF corresponde a 32,02% da minha carteira, enquanto o VIFI corresponde a 15,9% da minha carteira. Se a gente voltar aqui em cima também, a gente tem para cada ação quanto que ela corresponde dentro da nossa carteira. Estou vendo aqui que a minha menor posição é Caixa de Seguridade. A gente precisa aumentar, trabalhar um pouquinho isso daqui, médio isso aqui, talvez deixar isso aqui quietinho por um tempo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, que são as provisões. Provisões são rendimentos que eu recebi ou que eu tenho a receber. Então, vou clicar aqui. Tá me dizendo aqui que a Sanepar vai me pagar 45 centavos, tá? Só que ela ainda não tem data de pagamento. Uma das grandes críticas que o pessoal faz para a Sanepar é exatamente a demora desde o anúncio de dividendo até o pagamento. Então ela demora um pouquinho. Então ela já anunciou que vai pagar esses 45 centavos, porém não anunciou a data de pagamento ainda. Eu tenho aqui Itaúsa, que vai me pagar 17 centavos de juros sobre capital próprio, tá vendo? A Sanepar também é juros sobre capital próprio. E eu tenho aqui 2 JCPs, né, juros sobre capital próprio, que a Itaúsa vai me pagar. Um de 17 centavos vai pagar no dia 29/12 do ano que vem ainda, olha que maravilha. E um de 8 centavos que vai me pagar dia 3 de outubro agora, próximo desse ano, tá? Então, isso aqui são as provisões que a gente tem a receber. Bom, agora, descendo aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui como que foi o desempenho da carteira aí durante o ano, né? Começamos lá em janeiro, né? Aqui a gente começou investindo, a carteira deu uma caída, depois veio variando, né? Vocês estão percebendo aqui que a gente passou aqui o mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, tudo abaixo do Ibov, né? Essa linha verde aqui é o Ibov, essa linha azulzinha aqui é a minha carteira, tá? Quando chegou aqui, a nossa carteira subiu um pouquinho, né? Então, se a gente ver aqui, depois ela ficou acima do Ibovespa, né? Aqui ficou andando bem junto com o Ibovespa, depois o Ibovespa caiu bastante, e a nossa carteira continuou subindo, né? Acima do Ibovespa, e agora no final aqui, a gente pode ver a nossa carteira com 14,84% contra uma valorização de 4,97% do Ibovespa no ano, contra um CDI de 8,91. Então, o nosso resultado, né, ele está muito, muito bom, tá? Até agora. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente vai ver os proventos, né? O que são os proventos? Aquilo que a gente recebeu dos fundos imobiliários e dos dividendos e juros sobre capital próprio que as empresas nos pagaram. Então aqui, pessoal, a gente pode observar o seguinte: no mês de janeiro a gente não teve nada porque foi o mês que nós começamos a investir. No mês de fevereiro, a gente teve aqui 9 centavos do MXRF. No mês de março, a gente teve já 57 centavos, né? Aí já vieram Banco Rio Grande do Sul, MXRF e mais Itaúsa. No mês de abril, somente o MXRF. No mês de maio, o Banco do Rio Grande do Sul, mais o MXRF. No mês de junho, a gente já teve Sanepar, VIFI, BRSR e MX, né? Cada um deles pagando um pouquinho, totalizando 89 centavos.
No mês de julho, a gente teve 62 centavos do MX, do VIFI e da Itaúsa. No mês 8, né, que é o mês de agosto, a gente já subiu para 95 centavos e o MX, o VIFI e o Itaúsa de novo. E no mês de setembro, a gente já teve praticamente R$1 de proventos do MX, do VIFI e do BRSR, tá? O que a gente pode observar aqui é que a gente está numa crescente, né? Se a gente pegar aqui do primeiro provento que a gente recebeu até o último provento, a gente está numa crescente. É isso que nos interessa, tá? E talvez alguém pode falar, poxa vida, mas R$1 de provento, né? Mas a gente tem que lembrar que nós fazemos apenas R$20 de investimento por mês. Então, se você multiplicasse isso aí por 10, por 100, você teria que multiplicar aqui também por 10 ou por 100. Então, você vai ver que esses proventos, eles não são tão desprezíveis assim. Aliás, eles estão até muito bom. Então, pessoal, a gente fez uma análise de como é que está a nossa carteira, a carteira do aluno, ao longo desses 3 trimestres do ano de 2022. Até agora a gente está vendo que está muito bom para a gente, né? Mas lembrando que isso aqui é renda variável, tudo pode mudar, pode ser que de uma hora para outra aconteça alguma notícia, alguma coisa aí no Brasil ou no mundo, dá um tempo ruim aí, né? Nas bolsas de valores do Brasil ou do mundo inteiro, isso aqui pode mudar completamente. O importante é aquilo que eu falei com vocês, é a gente comprar boas empresas, bons fundos imobiliários, para que mesmo nos tempos de tempestade a gente tenha certeza que essas empresas continuam sólidas e de repente até, né, numa grande queda, a oportunidade para a gente acumular mais patrimônio para gerar para a gente mais dividendo depois. Sempre é importante ficar de olho nas empresas que a gente compra, né? Cada trimestre, pelo menos, você dá uma olhadinha nos balanços das empresas, né? Ver como é que tá, os fundamentos, está tudo ok. Continuando os fundamentos ok, continue na empresa. Se tiver alguma coisa, né, que foi um pouquinho diferenciado, né, algum probleminha, a gente começa a ficar de olho. E se isso fosse repetindo nos trimestres seguintes, talvez um alerta, né, para que a gente possa mudar, sair daquele ativo que está com problema e mudar para um ativo mais seguro. Essa que é a filosofia que eu já expliquei aqui para vocês do buy and hold, né? O buy and hold, a gente compra as ações com o objetivo de mantê-las com a gente. Mas se a gente perceber alguma coisa que não está muito legal, é perfeitamente possível a gente desfazer daquela posição e montar uma outra posição mais segura. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Eu queria aproveitar hoje, que é o primeiro dia do mês de outubro, que eu estou gravando esse vídeo, para compartilhar com vocês como que foi a nossa carteira durante os 3 primeiros trimestres do ano de 2022. A próxima análise da carteira vai ser provavelmente lá no mês de janeiro, quando a gente tiver encerrado o ano. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se trouxe alguma coisa nova para você, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho para ser alertado toda vez que eu postar um vídeo novo, tá? E caso você também tenha ficado com alguma dúvida a respeito de tudo que a gente conversou aqui hoje, ou a respeito de alguma coisa que a gente já conversou antes, faça o favor, deixe o seu comentário aqui, eu vou ter muito prazer e muita alegria em responder a sua pergunta, tá bom, pessoal? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.